Carta Capital e Fundação Friedrich Ebert apresentam... Eu sou Messias, mas não faço milagre. Na política, eu sou imbrochável. Por que seu tio ainda ama o Bolsonaro? Uma viagem pela mente dos bolsonaristas. Episódio 2, o efeito Lava Jato. A Polícia Federal deflagrou hoje a 7ª fase da Operação Lava Jato. A Polícia Federal cumpriu hoje mais uma fase da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato. Os procuradores da Lava Jato. Atualizado da a Lava Operação Jato Lava não Jato. abalou apenas a O política. ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi levado pelos agentes para prestar depoimento. Obrigado, Operação Lava Jato, por tudo que fizeram pelo Brasil. Em março de 2014, começava uma investigação aparentemente banal sobre lavagem de dinheiro por meio de um lava-jato no interior do Paraná, que envolvia um velho conhecido da Justiça, o doleiro Alberto Youssef. Essa operação provocaria um terremoto sem precedentes no mundo político e econômico. O comando ficou nas mãos do juiz Sérgio Moro, especializado em lavagem de capitais desde a malfadada Operação Banestado e conduzida pela força-tarefa de procuradores lotados em Curitiba, sob o comando de Deltan Dallagnol. Essa operação desvendaria uma rede de corrupção na Petrobras, maior empresa do país, e levaria à prisão de empreiteiros, lobistas, altos funcionários públicos e caciques políticos de variadas tendências. Naquele momento, alguns juristas e jornalistas chegaram a alertar quanto às ameaças ao Estado de Direito representadas pela dobradinha Moro-Dallagnol. A operação, chefiada pela dupla, viria a ser conhecida como República de Curitiba, em alusão à República do Galeão, formada por militares que conduziram o inquérito disposto de antemão a acusar Getúlio Vargas e que, ao fim e ao cabo, provocaria seu suicídio. Não levaria muito tempo para que a Lava Jato se tornasse uma arma política da mídia e dos donos do poder. Moro e os procuradores da República foram elevados à condição de heróis nacionais. Seus excessos, erros e manipulações e a destruição da economia brasileira acabaram relevados em nome de um suposto bem maior, o combate à corrupção. O discurso punitivista encontrou terreno fértil em um país cansado de repetidos escândalos, reais ou inventados, desde o fim da ditadura. O Petrolão confirmava uma impressão que se aninhava havia tempo no coração dos brasileiros. O sistema político estava apodrecido e o Partido dos Trabalhadores, no poder há mais de uma década, era o principal organizador e beneficiário da corrupção generalizada. Os meios de comunicação hegemônicos nem se deram ao trabalho de testar um novo formato. Simplesmente repetiram o roteiro de sucesso do chamado Mensalão, escândalo do primeiro mandato do governo Lula. Elegeram um herói. Moro tomou o lugar de Joaquim Barbosa, que se tornou ministro do Supremo Tribunal Federal, segundo o script por mérito próprio, e foi o relator do processo do Mensalão na corte. Escolheram o mesmo inimigo, o PT e os partidos de esquerda, preferencialmente, e validaram todas as decisões e iniciativas, sem analisar se havia provas ou respeito aos direitos individuais, enquanto intimidavam quem ousava apontar as falhas do processo. Como esmiuça o cientista político João Ferri Júnior, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e criador do Manchetômetro, projeto de monitoramento das empresas de comunicação, sem o apoio incondicional e acrítico da mídia, a Lava Jato não teria chegado tão longe. A grande mídia brasileira, ao longo dos anos, particularmente após o chamado Mensalão,
e depois ganhando ainda mais momentum, ganhando mais força com a Lava Jato, a grande mídia brasileira fez uma enorme campanha de corrosão da imagem das instituições da democracia representativa aos olhos, particularmente dos políticos, né? Esse ataque, na verdade, produziu uma grande rejeição da política institucional, da política tradicional, criando, assim, condições para que um candidato que se apresentasse como a novidade, que veio de fora, contra a política tradicional, contra a velha política, todos esses chavões que o Bolsonaro tanto martelou, né, a possibilidade de que uma pessoa desse tipo se elegesse presidente do Brasil. Foi o que aconteceu. A cruzada de Moro contra a corrupção encantou a sociedade. Era enaltecida dia e noite pelos meios de comunicação que acompanharam o caso como uma novela. Enfim, depois de 500 anos de história, alguém tinha coragem de limpar o Brasil e levar à cadeia os intocáveis donos do poder. Entre 2014 e 2019, até as revelações da Vaza Jato, que expuseram as entranhas da operação e os objetivos políticos e partidários da República de Curitiba, o lavajatismo se consolidou como a força definidora dos rumos políticos do país. Mas qual a relação entre a Lava Jato e a eleição de Jair Bolsonaro em 2018? Como a operação exerceu um papel central na chegada do ex-capitão ao poder? Quem explica é Gisele Cittadino, doutora em Ciências Políticas, mestre em Direito e professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. O que liga o bolsonarismo ao lavajatismo é a criminalização da política. O discurso bolsonarista é um discurso contrário à política. Eu vou me eleger contra tudo que está aí. Eu não vou me deixar enredar pelo centrão como Lula fez. Eu não vou me comprometer com o toma lá da cá da velha política brasileira. Esse é o discurso de Bolsonaro. Agora, esse discurso, ele está fortemente entrelaçado com esse tema, digamos, da tecnicalidade, da ausência de ideologia que a Lava Jato vende para o país. De fato, o discurso anticorrupção foi, por muito tempo, um agregador do eleitorado de Bolsonaro. Diante de um sistema apodrecido, capturado pelos interesses econômicos, dedicado apenas a encher os próprios bolsos, o brasileiro comum acabou seduzido pela promessa do outsider, do candidato disposto a mudar tudo o que está aí. Embora Bolsonaro fosse a tradução perfeita do sistema, um deputado obscuro, irrelevante e de baixa produtividade, aboletado havia 30 anos na Câmara dos Deputados. Desde o início, as cientistas sociais Esther Solano e Camila Rocha realizaram uma pesquisa com os integrantes das manifestações a favor do impeachment, mais tarde convertidos, em sua maioria, em eleitores de Bolsonaro. Elas captaram o peso do discurso anticorrupção, da criminalização do sistema político e, em especial, dos partidos identificados com o pensamento de esquerda. A seguir, alguns depoimentos colhidos pelas pesquisadoras refletem esse sentimento. As vozes que você ouve neste episódio são da equipe de Carta Capital. Antes eu achava que o PSDB era oposição, mas na verdade nunca foi oposição. Para mim, hoje é claro que era um esquema maior que foi feito no passado e hoje o Bolsonaro entrou e atrapalhou esse esquema. O Bolsonaro é um ícone da ética. O país vive numa crise moral e ética desde o Collor. É indignante. O mensalão petista, o tucano, a Lava Jato, ele não está envolvido, ele é ético. É tão difícil encontrar alguém com a vida política dele que esteja limpo. Aparentemente ele é incorruptível. Tem se mantido limpo durante todo esse tempo num meio tão sujo. O sistema político não funciona, ele está todo corrompido. Partidos de esquerda, de direita, a ideologia deles é a corrupção. Bolsonaro não é corrupto, ele é diferente dos partidos que estão aí. PT, PSDB, tudo a mesma coisa.
No Brasil só tem o poder e o dinheiro. Olha lá